Agora vamos falar sobre saúde, de que forma, né, as categorias profissionais elas estão sendo afetadas aí muitas vezes com problemas de saúde mental mesmo, né? Talvez a preocupação, a exigência com o resultado, com produtividade, uma série de consequências tem gerado um impacto aí muito profundo na rotina, no dia a dia dos trabalhadores. E nós estamos no mês de setembro, que é conhecido como Setembro Amarelo, que é dedicado à prevenção de suicídio. Neste contexto, o Sindicato dos Bancários escolheram este momento para destacar os desafios enfrentados pelos trabalhadores do setor financeiro em relação à saúde mental e emocional. E para a gente falar sobre este assunto, está aqui no estúdio conosco o Everton José Gaeta Espíndola, ele que é secretário de Saúde e Relações de Trabalho do Sindicato dos Bancários aqui de Campo Grande e da região que compreende 27 municípios. Um bom dia para você, Everton. Seja muito bem-vindo à CBN Campo Grande. Bom dia, Karina. Bom dia, ouvintes da CBN. Obrigado por abrir o espaço e trazer esse tema para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ele e sobre a preocupação dos sindicatos e das centrais sindicais a nível de Brasil. Sim, é isso, né? A gente está trazendo aqui um recorte mais especificamente falando dessa categoria dos bancários, mas também há que se ressaltar que a gente tem visto também um movimento parecido também em outras categorias trabalhistas, né? Que por conta dessas situações mesmo, né? Da exigência, da rotina, do trabalho, da produtividade, muitas vezes, né? Isso tem levado a uma série de consequências. E aí a gente tem um dado aqui, Everton, mais de 40% dos trabalhadores do setor financeiro usam medicamentos controlados. E aí é um dado alarmante, né? Porque a gente está falando mais de 40%, ou seja, quase metade desses profissionais estão fazendo aí uso de algum medicamento, o que demonstra um adoecimento psíquico na categoria. Como é que você está enxergando esse movimento? Como é que a Secretaria de Saúde do sindicato, né, as relações de trabalho, está monitorando essas situações? Karina, primeiro assim, é muito importante que a gente ressalte que a categoria bancária ela tem uma mesa única de negociação e ela tem uma mobilização nacional. Então, todos os dados, e aí não é uma informação, é um dado estatístico, a gente levanta a nível de Brasil. Então, esse é um dado da última pesquisa que nós fizemos com a categoria, e ele é alarmante mesmo. Por quê? Porque quem olha de fora uma estrutura bancária não consegue dimensionar o tamanho da pressão por resultado que nós temos dentro da categoria. E nós temos por N fatores, né? Primeiro que não existe limites para a ganância do capital. Então, se eu tenho um dividendo de 1 bilhão, que é pago para os meus acionistas esse ano, o ano que vem eu quero 2. E aí eu transformo aquilo que era uma atividade bancária, que deveria ter um fim social, em uma atividade de comércio puro, de venda de produtos e serviços. Então, e aí, nessa engrenagem, eu tenho o trabalhador. Que acaba absorvendo muito desse movimento que você está falando aí, né? Sim. De exigência, de produtividade, de resultados, de buscas por resultados. É disso que a gente está falando. Sim, e é muito interessante, Karina, porque assim, a categoria, ela conseguiu elevar o seu piso de ingresso. Okay. Então, nós temos lá 2.870, mais um ticket de alimentação em torno de R$ 1.600. Aí a gente tem os planos de saúde, que são conquistas, não são dados pelo patrão. Okay. Aí, quando você olha para essa categoria, você quer fazer parte desse contingente. Aí eu tenho um contingente de desempregado e eu consigo entrar dentro dessa categoria e eu começo a conviver com as metas constantes e com as pressões, que elas não são mais mensais, elas não são anuais. Elas são diárias e de hora em hora. Quantos produtos você vendeu? Por que você não vendeu? O que é que você está fazendo? Qual a sua competência? Por que você é incompetente? Eu acabei de entrar nesse mercado, consigo elevar meu padrão de vida. Sim. E aí eu vou fazer tudo que eu posso para me manter lá dentro. E aí eu começo a ter da organização a pressão, dos colegas a pressão e de mim mesmo a pressão por não alcançar aquele resultado.
E é muito interessante que quando eu entro, eu acabo me endividando, porque eu melhoro o meu padrão de vida. Claro. E aí sair desse ciclo, né, ou buscar uma outra alternativa, aquela que possa ser uma alternativa mais saudável, inclusive, para este trabalhador, vai se tornando cada vez mais difícil. E quais são as causas desse adoecimento mental da categoria? É puramente pressão. Uhum. É puro, porque assim, você tem uma pressão social, mas a pressão da organização. E hoje, a gente parou de discutir o processo que você adoece. Não, não é você. A organização te adoece. Uhum. Por que a organização adoece? E é a organização do trabalho, eu não digo nem da categoria. Que nós temos um projeto de lei, acho que 3288, que no dia 27 de setembro deve ser levado em pauta no Congresso para discutir a saúde mental do trabalhador. Mas é preciso repensar o modelo de sociedade que nós queremos. Uhum. Porque é um modelo de sociedade extremamente desigual, extremamente consumista, e te cobra o resultado constante como se você fosse uma máquina de produzir resultados. Uhum. Então, numa ponta, eu tenho o desemprego que vem se acelerando por força da automação, né, e da criação de postos de trabalho naquilo que a gente tinha dentro da categoria bancária. Nós tínhamos mais de 1.100.000 trabalhadores da categoria bancária. Hoje nós somos 400 mil. Mas nós temos na outra ponta as financeiras, as cooperativas, as lotéricas que realizam o mesmo trabalho. Este pessoal não recebe a mesma base salarial que nós recebemos, mas realizam a mesma atividade. E eu começo a fechar postos de trabalho aqui. Por quê? Porque esta outra ponta dá o retorno para o meu acionista sem o custo que eu tenho da atividade bancária, categoria bancária, que estaria sobre o guarda-chuva do sindicato. Veja, o acionista ele não se preocupa com a sua saúde. Uhum. Ele se preocupa com o resultado. Ele não senta para discutir saúde do trabalhador. Uhum. Ele senta para discutir resultados. E a gente fala sobre um processo maior, e eu quero chegar lá com você já nessa questão, né? Porque aí a gente tem que levar em consideração também que existem regras trabalhistas que devem ser obedecidas, né? E nesse sentido, como é que a gente está caminhando para este momento, né? Porque chegar numa situação extrema dessa de abuso realmente, de metas, sobrecarregamento aí de serviço, é uma questão que precisa ser acompanhada pelos órgãos de fiscalização. Mas eu queria trazer um pouquinho mais dessa discussão, porque a gente está falando sobre a categoria dos bancários. Por que interessa para a população saber desse impacto, Everton? Porque a categoria bancária ela é espelho para muitas outras categorias. Porque quando eu olho para a categoria bancária e vejo o que ela conquistou na sua mobilização, eu preciso olhar também para saber o que ela está passando quando ela chegou aqui. Então, nós trabalhamos 6 horas? Não, nós não trabalhamos 6 horas. Nós trabalhamos muito mais que 6 horas. E na outra ponta, eu tenho a FEBRABAN, que constantemente quer alterar das 6 para as 10, para 12 horas, abrindo sábados, abrindo os domingos. E essa categoria se mantém firme pela União. E quando a gente olha para essa categoria, a outra categoria, por exemplo, construção civil, porque ela não consegue melhores condições de trabalho? Porque ela não tem a mobilização nacional que nós temos. A gente fazia um modelo de reivindicação, que era um modelo de greve, de paralisação, que hoje você não tem mais como funcionar. E os bancos, de uma outra maneira, quando você diz assim, olha, cadê a fiscalização? Nós tivemos a destruição dos mecanismos de fiscalização, não só do trabalho, mas da área de saúde. Quando a gente trata de saúde mental, por exemplo, e a gente tem um afastamento do esgotamento físico e mental, a gente tem uma dificuldade no INSS. Porque a perícia já não faz parte do INSS. E eu estou afastado por problemas mentais, e eu não consigo permanecer afastado porque quem faz a perícia não consegue entender o que é um adoecimento. Desse assunto, né? Antigamente a gente tinha muito essa relação, né? E tinha muito essa imagem, né, dos problemas relacionados à saúde desta categoria dos bancários, alguns assuntos como LER, né,
aquela lesão Dort. por DORT, né? Por exercícios repetitivos, movimentos repetitivos. E hoje em dia você está falando de que tipo de problema de saúde mental, especificamente? Especificamente, depressão, angústias, que levam, inclusive, registros de suicídios. Nós tivemos no período de 2005 a 2015, um suicídio a cada 20 dias na categoria bancária. Então, o que ocorreu de lá para cá com a intensificação das cobranças? Os afastamentos. Nós temos registros de colegas que, por pressão, não conseguem entrar numa porta giratória. Eles travam. E aí... Crise de pânico. Dá uma crise de pânico. E como é que ele faz para sobreviver? Ele pega um remedinho, põe no bolso e vai para o trabalho. O que isso gera? Quando ele volta para casa, ele volta com uma sobrecarga e vai descontar em alguém. E quando ele não desconta em alguém, ele entra em depressão profunda e aquela apatia, angústia, acaba o ser humano. Eu já não humanizei o trabalhador, eu desumanizei. E acompanhando esse movimento, o que o sindicato tem feito, de que forma tem atuado para estar junto aos seus filiados, à sua categoria de fato, para minimizar ou tentar encontrar um outro rumo para essa condição que você está explicando aqui? Tem duas coisas que são muito interessantes, Karine. Primeiro, o assédio moral e o assédio sexual. É muito difícil você colocar assédio moral dentro do seu enquadramento jurídico, porque ele tem uma série de fatores do cotidiano. Tal. E o empregado, muito raro, procura os sindicatos para fazer a denúncia de assédio moral. E quando faz a denúncia, o faz de forma anônima. O que deveria romper com esse sistema seria as denúncias formais. Mas por que ele não faz? Porque ele pode ser mandado embora. Este é um ponto. O adoecimento, as ações jurídicas que nós temos no sindicato, muito raramente penalizam a entidade. Penalizam o gerente. Então, a organização que fez a pressão para que aquela pessoa realizasse o assédio moral, a organização não é afetada. Mas o gerente, ele é excluído, eu coloco o outro. Aí esse outro ameniza, mas continua com a pressão. Então, como eu venço o assédio sexual? Nós tivemos um caso recente na Caixa. Como vencer o sistema, na verdade. Você tá, né, o panorama que você está desenhando, porque as peças, ainda que sejam trocadas, haja uma troca ali de pessoas ou de posições, ainda assim o sistema como um todo ele continua replicando este mesmo movimento sempre. Sempre. Por quê? Porque eu posso te substituir a qualquer momento. Quando a gente trata de assédio sexual, por exemplo, a gente tem uma dificuldade imensa da própria mulher. Essa dizer não é uma que ela realidade foi... só de Brasil, só de Campo Grande, né? Importante não, isso é Brasil. Né? Isso é Brasil. A própria mulher se sente envergonhada de dizer que ela foi assediada. E é uma coisa muito interessante, muito impressionante a forma como a sociedade vê a denúncia de assédio sexual. Mas ela usava uma saia muito curta. Mas olha como é que ela se comportava. A culpa sempre é da mulher. Né? O trabalhador que adoeceu e teve seus problemas mentais e se afastou, mas a culpa é dele. Porque eu tenho outros meios de você se desestressar. Por que ele não fez uma academia? Existe uma organização doente. Everton, a gente está aqui falando, então, né, sobre essas questões aí do adoecimento mental da categoria dos bancários, com o Everton José Gaeta Espíndola, ele que é secretário de Saúde e Relações de Trabalho do Sindicato dos Bancários aqui de Campo Grande e da região que compreende 27 municípios. Para quem está nos escutando agora, que de repente faz parte da categoria e que de repente se identificou com tudo isso que a gente está falando, precisa de um apoio, precisa de uma orientação, de que forma essa pessoa pode proceder, o que você pode falar então para esse trabalhador que de repente pode ser essa pessoa que nesse momento está nos escutando e que precisa desta orientação.
procure o sindicato. Faça a denúncia, exerça o direito de se permitir denunciar aquilo que está te prejudicando. Porque o sindicato ele é uma entidade que ele se move a partir da voz que a gente escuta da base, do movimento de base. Se a pessoa não faz a denúncia, o sindicato... E assim, a gente não tem uma fórmula, por exemplo, para a depressão, mas eu tenho uma fórmula para o assédio moral. Para a depressão, eu escuto, eu indico o profissional, porque nós não temos a capacidade de intervir nesse processo, mas a gente tem a capacidade de escutar. Mas precisa que as pessoas procurem as entidades sindicais. Aí, né? Fica então o recado. Everton, gostaria muito de agradecer aqui a sua orientação, a sua participação, né, falando um pouco mais sobre este assunto, um tema que a gente vê com uma recorrência maior e trazendo à luz neste mês de setembro amarelo, que é dedicado a essa prevenção do suicídio, falando sobre saúde mental e emocional. Muito obrigada pela sua gentileza. Obrigado a vocês, obrigado à Rádio CBN, obrigado, Karine, e tenham um bom dia.